Oi, resumo da ópera. Que é o resumo da ópera? O que é resumir? É deixar alguma coisa menor. Então, o que nós vamos deixar menor hoje, né? A explicação de uma história que é muito longa. A ópera é um gênero de apresentação musical, onde se conta uma obra, uma história, né? Só que leva um tempão para contar essa história musicalmente. E eles falam, resume a ópera. O que é resumir a ópera? Conta mais brevemente o que acontece nessa história. É o que nós vamos fazer hoje, tá bom? Então nós vamos pular um pouco aquela parte da formação da Terra, não é pular, a gente já viu essa parte, nós vamos ficar retomando ela toda, mas a formação da Terra, né, desde a constituição do planeta, como ele é hoje, na parte o quê? Física, né? O que é a parte física? Oceanos, os continentes, como a Terra é no sentido de visualização da natureza e tudo mais, já está formada, está em transformação e está em transformação por causa do homem, lembra disso? E aí que a gente entra. Então, nós falamos lá em aulas anteriores da questão do homem ter se movimentado na Terra, né? E ele ter aí conhecido e misturado culturas, certo? A gente está vendo isso agora, por exemplo, nas festas juninas do mês de junho, né? A gente vai lá e vai frequentar essas festas e vai ver toda essa mistura de culturas, tá bom? A gente chega mais na frente sobre esse aspecto. Então, quando eu vou falar sobre isso, eu estou falando de história, né? E essa junção de espaço, né, do que nós estamos vendo aqui da formação da Terra, mais o que aconteceu com as pessoas nela, a formação dela, né, depois a questão do ser humano na Terra, é história, né? É o que acontece e o que nos torna o que nós somos hoje, é o que aconteceu e é o que nós somos hoje, tá bom? Então, vamos pensar assim, se chama geopolítica isso, geopolítica, tá? Vocês vão entender melhor com o passar de anos de estudo, sobre todos os aspectos que a geopolítica pode falar, mas principalmente de história e geografia, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui as Américas, né? Onde nós estamos. O Brasil tá aqui, ó. O Brasil é esse país aqui, tá? Se os indígenas tivessem ficado aqui e mais ninguém tivesse vindo para cá, teria uma mudança grande na cultura, nos hábitos e costumes? Acho que não, porque eles se conheciam entre eles, essa cultura teria ficado do jeito que é na forma original. Mas estudando, a gente sabe hoje, né, que o homem esteve em movimento. Então aqui em Portugal, né, e nessa região aqui da Europa, houve esse movimento. Os europeus queriam conquistar novas terras, né? São colonizadores, e eles vieram até o Brasil, por exemplo. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Eu tô falando de novo. Resumo da ópera, tô resumindo bem, tá? E colonizaram o Brasil. Quando eles vêm para cá e encontram os índios, eles vão introduzir a cultura deles, né? O hábito de se vestir, o alimento, a alimentação, né? E vai transformar. Então, é esse lugar que era de um jeito e vai ficar com outros hábitos, com outros costumes, religião, muitos aspectos, né? Isso é o que a gente chama do sociocultural, né? Das influências e das mudanças socioculturais que aconteceram não só no Brasil, mas no mundo todo. Ó o tamanho aqui do planeta Terra. Olha quantos países, quantas culturas diferentes. Se cada um tivesse ficado lá no seu espaço geográfico, no seu país, naquela região que pertence a ele, na sua nação, haveria toda essa formação da Terra hoje, do comportamento, né, dessas culturas? O que vocês acham? Será que nós teríamos o que nós temos hoje, conhecer o que é um macarrão, nós conheceríamos o que é futebol, a gente saberia, por exemplo, que tem neve em outros países, né? E o Brasil é calor, mais calor, tem neve lá no sul, mas muito pouquinha, né? A gente estaria comendo, por exemplo, feijoada agora no inverno? Festa junina estaria tendo? Será que o índio tinha festa junina? Conhecia santos da Igreja Católica? Conheceria Natal? Conheceria
sei lá, tantas datas que nós comemoramos por influência dos povos que vieram para cá, tá bom? Então, aí não para por aí, né? Porque depois que os europeus vieram e ficaram aqui no Brasil, eles fizeram o que mesmo? A gente está vendo muito a questão de racismo e a gente não pode desvincular racismo a uma palavra chamada escravidão, que foi um movimento horrível, né, que a humanidade fez de escravizar. O que é escravizar? Fazer forçadamente um outro ser humano trabalhar para ele. Em troca do quê? De nada. Eles eram escravizados, eles não eram tratados como humanos. Então, olha que doideira, né? Que horror, né? Então, aí o Brasil vai ter a influência o quê? Eles vieram escravizados, eles vieram sem querer, eles vieram obrigados para cá, né? Numa condição subhumana, mas eles trouxeram nesse processo todo o movimento da cultura deles, dos hábitos dele. Por exemplo, ninar uma criança, né, é um hábito africano, tá? As danças, a capoeira que vocês conhecem, né, que era uma forma de luta para defesa, para sobrevivência, virou parte da nossa cultura, certo? Então é muita coisa, por isso que eu falo resumo da ópera, é muita coisa para a gente falar sobre isso, mas é essencial que a gente entenda porque que nós temos, né, essa formação no mundo hoje. Aqui também, um país influenciou a cultura do outro, os povos se conheceram, se misturaram, as pessoas se estão em movimento até hoje. Então, até hoje a cultura existe, né, desse movimento. Nós praticamos, nós jogamos esses jogos online, por exemplo, através do quê? De uma cultura. Eles vieram pra gente porque uma outra pessoa inventou e chegou no Brasil. Tá? Então, a geopolítica, ela comanda tudo isso. Por exemplo, nessas aulas anteriores, a gente conseguiu entender a relação do campo e da cidade, né? Essa dependência de um e de outro, o processo de transformação das coisas, né? O alimento da matéria, o produto da matéria-prima se transformando em produtos que a gente usa no dia a dia, né? Então é bastante coisa que aconteceu, acontece e acontecerá no mundo. Então nós temos que ter essa ligação, essa conexão de pensamento, né, para que nós possamos entender o mundo que nós vivemos, o mundo ao nosso redor, né, que é o que a gente está falando demais no 5º ano. A gente está entendendo agora mais a questão das organizações espaciais, de governo, de como funcionam as coisas, por que nós temos tantas influências, por que nós agimos mesmo de determinada maneira perante algumas situações na vida. Tem a ver com a nossa conduta, nosso pensamento, né, do que foi nos ensinado, do nosso sociocultural, tá? Bom, aí o homem se movimentou então e transformou a cultura do mundo todo, né? Os países preservam a sua cultura, mas também tem a influência desses outros. E o Brasil é uma mistura tremenda de todas essas influências. Nós falamos dos indígenas que aqui estavam, depois influenciados pela cultura dos europeus e depois pela cultura dos africanos, né? O povo que foi escravizado, tá? E depois que termina a escravidão, que ainda vocês vão estudar bastante sobre isso, vieram os imigrantes japoneses, os imigrantes italianos, estou falando dos principais, tá, gente? De quem veio em maior número para cá. E aí eles trouxeram a cultura deles também. Uau, né? Então formou-se a nação brasileira. E aí agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nação brasileira, em que sentido? Em quem está aqui e quem veio para cá, né, de outro país. Então formou-se a nossa nação. O Brasil é um país grande, é um país de dimensão continental, quer dizer, olha só, ele tá aqui, isso tudo é América do Sul e o Brasil ocupa, olha, uma parte gigante, quase toda a América do Sul, né? Então a cultura que eu tenho lá no Nordeste é igual a que eu tenho no Sul. Revolta lá nos mapinhas das regiões para vocês entenderem essa quantidade de estados e essa distância entre eles. Será? Nós temos aqui na região Sudeste muita influência do Nordeste, porque muitas pessoas vieram do Nordeste para cá. E por que as pessoas vão de um lugar para outro, mudam, migram? Isso é migrar. O migrante é a pessoa que sai do seu lugar, que ele mora, no estado que ele mora, e vai para outra região do país morar.
Por N razões, tem um vídeo aí que vai falar sobre isso. Por razões econômicas, por razões de trabalho, né, na questão de conseguir um trabalho, existem infinitas razões, mas principalmente por razões não muito boas, porque eu acho que todo mundo gostaria de ficar onde nasceu, né? Então, se as pessoas mudam, né, e não é por um trabalho muito bom, elas mudam por razões que não são sempre muito boas. Por que de repente, nós temos essa questão dos italianos aqui? Porque lá havia guerra, houve guerra, e eles ficaram numa situação muito difícil de sobrevivência. Então eles vieram para um país que prometia um estilo de vida muito melhor, ok? E assim as coisas foram acontecendo. Então o Brasil, quando eu vou viajar, eu vou sentir sotaques diferentes, nem preciso viajar, né? Na nossa cidade nós temos então essa questão dessa diversidade de cultura, né, na gastronomia, na alimentação, no modo de agir, no modo de pensar. Então, essas relações socioculturais se transformaram. E aí, nessas atividades do livro, vocês estão vendo toda essa parte, né, de como isso foi acontecendo, com mais detalhes, tá bom? Aqui eu estou fazendo um resuminho para a gente entender. Então, é isso. Nós temos que entender que a separação política é a separação dos espaços geográficos. Então, aqui é o Brasil, a nação, o país, que é governado, que tem os seus poderes, que tem a sua organização política. E a questão cultural já é a mistura. Ela não é a divisão, ela é a mistura, né, de coisas, de culturas que foram se conhecendo e foram se incorporando, vamos dizer assim. Então, os hábitos que eu tenho, as coisas que a gente tem e é influenciado, tem a ver com a parte sociocultural, pensa bem, milhares de anos de influência, tá? O Brasil tem aí 520 anos de história. Pouca coisa aconteceu aqui em 520 anos. Não é um país tão antigo, não é um país antigo, mas já aconteceu bastante coisa. A gente já tem influência de muitas culturas aqui, tá? Imagina o mundo todo. Imagina o mundo todo em movimento e trocando essas experiências, ok? Vale a reflexão, vale pensar, vale fazer as atividades para a gente conhecendo cada vez mais, tá? Então vamos lembrar, migrante é aquele que mudou dentro do próprio país. E imigrante são esses povos que mudam de um país para outro. De uma maneira simples, tá, gente? Porque a gente vai ver, por exemplo, outros aspectos. As aves migram, não migram, mas nós estamos falando do ser humano hoje. Mas as aves também migram, e assim vai. Olha quanta coisa para a gente saber e conhecer sobre a nossa vida aqui na Terra, que é muito rica. Façam as atividades, leiam, que agora é com vocês. Um beijão. Miss you, guys.